Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, hoje 25 de maio, segunda-feira. Na última sexta, o mercado local teve um dia um pouco mais negativo durante o pregão regular, especialmente a Bolsa, mas após as 5 horas, também junto com a divulgação do vídeo da reunião do Bolsonaro com os ministros, lá, que aconteceu no dia 22 de abril, aí os mercados passaram a ter alguma melhora, né? O Ibovespa acabou invertendo, os futuros do Ibovespa acabaram invertendo e encerraram aí com valorização. Tudo isso provavelmente, né, sob uma interpretação por parte do mercado e dos agentes de que o conteúdo do vídeo não teria nada que pudesse mudar o ambiente político ou equilíbrio que vem sendo forjado nos últimos tempos, que tornaria a relação Congresso e Planalto mais funcional para até seguir possivelmente com reformas e tudo mais. É óbvio que ainda tem margem a muitas interpretações, muitas avaliações sobre o que vai decorrer de tudo isso que está vindo à tona, mas de qualquer forma a avaliação inicial ela não é negativa para os mercados, sobretudo porque desse encontro, né, dessa reunião ministerial, passou-se a impressão de que o Paulo Guedes teria reforçado a sua autonomia e o seu poder no sentido de ditar a agenda econômica, né, de cunho mais liberal, ortodoxo, enfim, isso aí acaba sendo favorável. Tá? Também o Paulo Guedes está nessa discussão sobre as medidas pós-Covid, essas frentes de trabalho que ele quer criar para acelerar emprego. Então é muito debate que envolve reformas e mudanças estruturais que são encabeçadas dentro do ministério dele, mas compartilhadas com outras lideranças políticas que também falam em favor dessas agendas. Tá? Sobre política monetária, importante, ao longo da semana passada e também na sexta-feira, aparições do presidente do Banco Central e também do diretor de política econômica do BC, falando sobre as preocupações com o limite inferior, até onde você pode baixar a Selic, sob o risco de deflagrar uma instabilidade financeira. Então, o instrumento de política monetária, né, a taxa básica de juros, ela serve para você tentar alcançar a meta de inflação, que no caso do Brasil, né, a inflação corrente projetada está muito abaixo dessa meta. Portanto, você deveria empurrar um pouco mais a economia naquele sentido, mas existe o risco de cruzar a linha e a queda adicional da Selic desencadear um efeito contraproducente. Né? Essa discussão, o Roberto Campos e o Fábio Kanczuk, né, o presidente e diretor de política econômica do BC, colocaram seus pontos de vista na semana passada, o que alimentou muita discussão no fim de semana, artigos e vários analistas especialistas falando a respeito, mas assim, de tudo isso, essas colocações mostram uma visão um pouco mais conservadora e preocupada, o que inclusive vem repercutindo positivamente na nossa taxa de câmbio, já que ela depende ou é muito sensível muito sensível em relação ao que se espera da política monetária. Se os juros não forem cair muito mais, isso acaba sendo bom para a nossa taxa de câmbio, o que está acontecendo aí nos últimos dias. Tá? Sobre estatísticas de Covid-19 no Brasil, ainda tem preocupação, os dados estão numa tendência de piora. A gente não sabe onde vai estar o pico, né, dessas estatísticas de novas mortes, contaminação. Tem debate, notícias sobre lockdown, extensão de quarentena, mas na prática o que a gente vê é que está muito difícil subir os índices de confinamento. Né, as flexibilizações na prática de quarentena já aparecem presentes no dia a dia, seja de forma oficial ou não oficial. Tá? No mundo, as manchetes negativas, elas estão por conta aí de medidas e ofensivas dos Estados Unidos contra a China, no sentido de impor restrições a comércio, negócio com empresas chinesas, naquela linha do que já acontecia no passado, e mais do que isso, na última sexta-feira, até repercutiu mais negativamente essa coisa da Lei de Segurança Nacional, imposta pela China a Hong Kong, o que subtrairia, né, direitos e liberdades na região. Lembrando que o ano passado em Hong Kong
Hong Kong foi palco daquelas manifestações enormes dos estudantes, e os Estados Unidos defendendo o lado da preservação das liberdades contra uma agenda, né, mais interventora da China. Então isso é o palco de uma disputa e gera ruídos, mas assim, o mercado se abala com esse tipo de coisa, mas não tanto. Na prática, o que ainda prevalece no exterior é o otimismo com as seguidas notícias de empresas que estão abrindo lojas, abrindo plantas de produção, melhorando um pouquinho as vendas na margem, parques temáticos do mundo estabelecendo cronograma para voltar a funcionar, além também, né, da perspectiva positiva com vacina, drogas para o tratamento da Covid, que são noticiados aí todos os dias. Tá? Então isso mantém o clima lá fora relativamente bom e os ativos num nível ainda valorizado. Eu fico por aqui. Bom dia a todos.